Passos Coelho abre hoje o debate do Estado da Nação, naquela que é a primeira intervenção pública do Primeiro-Ministro desde que o Presidente da República pediu um compromisso de salvação nacional. Passos Coelho e António José Seguro já aceitaram negociar, embora todos os partidos políticos manifestem dúvidas sobre as propostas de Cavaco Silva. Será que os três partidos vão chegar a um entendimento ou será que Cavaco Silva vai ter de voltar a intervir? A análise com António Gaspar, professor universitário, Mário Caldeira Dias, também professor universitário, e Rogério Fernandes Ferreira, advogado. Aos três, muito bom dia. Obrigada pela vossa presença habitual aqui em estúdio. António Gaspar, António José Seguro e Passos Coelho já se dispuseram a tentar negociar. Está crente num compromisso que pede Cavaco Silva? Olá, Marta, bom dia. Deixe-me dar só uma breve nota sobre a vergonha que se passou ontem na Assembleia da República. Que eu acho que não, sobretudo por parte, digamos, de quem lá esteve e que fez aquela a mim, penso que foi uma vergonha, num lugar daqueles de respeito. Penso que têm que ser tomadas medidas para erradicar de vez aquele tipo de atitudes comportamentais, porque de facto não faz absolutamente nenhum sentido, num lugar de respeito, as pessoas irem para lá, digamos, com aquele tipo de ação que foram. Bom, relativamente à crise que vivemos... Mas acha que as galerias devem ser encerradas? É isso que está a dizer? Não, devem fazer um escrutínio das pessoas que vão para lá, perceber que motivações é que levam as pessoas a ir para lá, porque as pessoas têm que se portar com urbanidade, com cidadania e com civismo, quer dizer, portanto, as pessoas podem-se revoltar, podem-se manifestar, mas há locais próprios para isso, não é nas galerias da Assembleia da República. E para mais, deitando papéis e balões e não sei o quê, portanto, que é um circo, quer dizer, não é um circo, a Assembleia da República é um local muito sério da democracia portuguesa e que não pode ser convertido num circo. Portanto, tem que haver um escrutínio muito sério das pessoas que vão para lá, perceber as verdadeiras motivações das pessoas que vão para lá, porque aquilo depois passa mundo, quer dizer, aquilo não passa como em Portugal, que passa em toda a parte do mundo, quer dizer, e muitas vezes a notícia não é bem contada e as pessoas subvertem, às vezes inadvertidamente até a notícia, e quem fica mal são os portugueses. Portanto, mais uma acha para a fogueira, digamos, da nossa pouca autoestima, não é? Portanto, eu acho que aquilo não pode acontecer. Bom, relativamente à questão que colocou e à sustentabilidade ou não, digamos, da solução encontrada, eu penso o seguinte, eu penso que o Presidente da República, mais uma vez, chutou para canto, quer dizer, portanto, demitiu-se, digamos, da decisão, a meu ver, que era a mais acertada. Portanto, foi completamente inesperada para mim aquela solução que ele avançou e atirou para cima dos partidos, particularmente o Partido Socialista, o futuro, portanto, o futuro a curto prazo da situação portuguesa. Parece-me a mim que teria sido mais acertado, talvez, esta medida que ele agora quer ver consagrada, que é a harmonia entre os três partidos. Eu pergunto, na altura do ato eleitoral, quando já se sabia que o Partido Socialista tinha chamado a missão de ajuda técnica, os três tinham assinado o memorando de entendimento. Porquê, nessa altura, o Presidente da República não tomou esta iniciativa? Chamar, nessa altura, até para formar governo, porque agora é evidente que o Partido Socialista já disse que não está disposto para qualquer solução governativa, e isso vai ser um facto, digamos, assente ao longo destes próximos dias. Mas a sua leitura é que o Presidente pretende um governo de salvação nacional? Não, repare, é que há quem interprete, o Presidente nunca disse governo ao longo do discurso. Não, absolutamente não. Pois eu penso que é isso, mais o compromisso. Agora, quer dizer, ele tenta compromissos, ou não é possível. Quer dizer, o Partido Socialista claramente diz que vai dialogar, não se furta ao diálogo, mas já disse também claramente que não está disponível para participar numa solução de governo que não resulte de novas eleições. Depois o Presidente da República, repare, ou pôr a prazo as eleições antecipadas, está a dar um prazo a este governo está a governar a prazo. Mas, ontem o Presidente do Eurogrupo, para quem esteve atento, disse claramente ontem à noite que havia um antes de intervenção de Cavaco e um pós-intervenção de Cavaco. Ou seja, até a intervenção de Cavaco, nós íamos cumprir o plano de ajustamento estrutural, estava tudo bem, nós íamos ser como a Irlanda, éramos diferentes da Grécia. Depois do Cavaco ter dito aquilo que disse, já é completamente diferente. Já não é a mesma coisa, a Irlanda sim vai cumprir, nós já temos muitas dúvidas, muitas resistências, muitas interrogações a parar no ar, se não seremos outra Grécia. Portanto, foi completamente desajustado e veio criar
digamos, uma turbulência política, ainda uma instabilidade maior do que aquela que tínhamos até aí. Repara, a Bolsa ontem caiu 2,06%, 860 milhões de, digamos, de capitalização bolsista que se perderam. Os mercados já começaram a subir nos prazos mais longos e nos prazos intermédios. Portanto, e esta é uma solução que não é do agrado das instituições europeias do Fundo Monetário Internacional, nem é do agrado de quem nos empresta o dinheiro também, prolongar esta situação. Agora, eu de facto não vejo o Partido Socialista a participar, aliás, eu já disseram que não, a participar numa ação do governo, mas também não vejo o Partido Socialista, porque, repara, eu faço também uma outra leitura, é que o Partido Socialista poderá ser aqui o partido mais prejudicado. Porquê? Porque se o Partido Socialista não participar conforme o Presidente da República quer, o Presidente da República disse que tinha outras soluções, não disse quais eram, mas disse que tinha outras soluções. Poderão passar por um governo de iniciativa presidencial, mas poderão passar por aquela bomba que ele anunciou que não queria fazer aquelas eleições antecipadas. Ele depois pode pôr o ónus e o mal da fita no Partido Socialista e dizer, bom, isto só vai para eleições antecipadas com tudo aquilo que eu enunciei de negativo que tem para o país, porque o Partido Socialista não quis participar de forma ativa, não na governação, mas no apoio, digamos, a dar aos partidos da maioria neste momento, até junho ou maio do ano que vem. António Gaspar, já vamos olhar em detalhe para todo o discurso do Presidente Cavaco Silva. Mário Caldeira Dias, acredita num compromisso com os três partidos políticos? Acredita que é viável? Isso era o que toda a gente desejaria que acontecesse, mas neste momento não parece haver muitas condições para isso, porque de facto o PS está numa situação difícil, em que pode haver uma tendência por responsabilizar por essa falta de consenso, mas o que é certo é que até agora nem o Presidente nem nenhum dos partidos do Governo criaram condições para que esse entendimento fosse possível. Podem pôr o PS numa situação difícil, é um grande partido da oposição, é muito responsável, claro que é, mas também não podem pôr na situação de o chamarem apenas quando é útil ou quando é preciso que ele vá. Portanto, mesmo a gestão interna, muitas vezes, deste tipo de situações é complexa. E estas coisas não se fazem por decreto, nem se fazem porque o Presidente, de repente, acha que é importante. Porque o Presidente, de facto, faz uma primeira parte do discurso em que chama a atenção para a delicadeza da situação. Mas depois, assim, todas as decisões que tomam são exatamente contrárias ao diagnóstico que fez. E, ao que parece, eles tomam estas decisões não muito aconselhado e bastante sozinha da sua cabeça, não é? Ao dizer que vai fazer eleições no final da Troika, acaba por este governo em gestão, como é óbvio para toda a gente, não é? Portanto, é um governo condicionado. Acha que é contraditório? Pedir um compromisso a 13 e depois de anunciar eleições. Mas, além disso, o governo não estavam esgotadas as hipóteses, na medida em que tem maioria na Assembleia, e as democracias funcionam apenas com maioria, não é preciso mais que isso. Não estavam esgotadas todas as hipóteses de alguma renovação da coligação. O que vai agora acontecer é baralhar tudo e criar uma situação. A ideia que dá é geral é que o Presidente se passou para o lado do problema, não é? Em vez de estar do lado da situação. Criou uma situação em que ninguém vê como é que se vai sair de uma forma fácil ou razoável. Neste momento, a nossa última esperança é que, de facto, o peso da responsabilidade e a consciência dos problemas que o país tem leva os partidos a encontrarem uma solução entre todos que seja uma zona de compromisso que pelo menos tenha em conta os interesses político-partidários de cada um deles e as suas perspectivas de futuro em relação ao poder. Mas se não for essa capacidade e essa responsabilidade neste momento dos partidos, também não sei que outras soluções é que o Presidente terá, porque ele próprio criou as condições mais propensas à antecipação das eleições. Quer dizer, são estas, não é? Portanto, provavelmente não haverá outra saída. A iniciativa de um governo presidencial também, enfim, pode resolver, mas neste momento ninguém está a ver qual é a figura e como é que os partidos vão reagir. Ninguém sabe como é que os partidos vão reagir agora a esta situação, pode por isso simplesmente meter também no governo. Portanto, o próprio Presidente criou uma situação que, sendo desejável a médio prazo, sendo bom para todos que acontecesse, mas quanto as probabilidades que ela tem de acontecer e o conjunto de problemas que falta resolver, nós estamos agora muito pior do que estávamos aqui há uma semana ou duas atrás. Rogério Fernandes Ferreira, como é que os três principais partidos vão gerir o interesse nacional com o interesse de cada partido? Eu acho que, apesar de tudo, não partilho aqui desta visão tão pessimista aqui dos meus colegas de mesa. Tem-se falado aqui, falou-se na última sessão que aqui estivemos, de que a crise política poderia gerar, de facto, alguma coisa de novo e alguma coisa de mais esperançoso. Uma nova oportunidade. Uma nova oportunidade. Vamos aqui dar um passo em frente. Bom, aqui, de facto, foi dado um passo um pouco maior do que aquele que nós estávamos à espera. Ninguém, de facto, podia esperar esta decisão do Presidente da República. Mas, seja como for, eu acho que vai ser uma decisão
vai ser a decisão do mandato de Cavaco Silva, vai ser uma decisão que é histórica, portanto vai marcar efetivamente este mandato, para um lado ou para o outro. Eu estou convencido, e nesta perspectiva sou também otimista, que os partidos do arco governativo, assim sempre o disse, já falámos aqui também nesta expressão da troika interna e da necessidade de um amplo consenso nacional. E o Presidente da República foi efetivamente neste sentido e no sentido de o promover. Mas acredita no compromisso com os três partidos, com os atuais líderes? Passos, portas e seguro. A questão é que também às vezes confunde-se um pouco a solução política que pode ser encontrada. Quer dizer, não está aqui a ser pedido que os três partidos do arco governativo governem em conjunto ou pertençam ao mesmo governo. O que se está a pedir aqui é um compromisso, um consenso, os grandes princípios. A sua leitura é que pode ser um segundo memorando de entendimento? Eu acho que pode ser uma confirmação do memorando de entendimento, que aliás não podemos fugir dele, e que pode de facto haver aqui um reforço da posição de Portugal perante as instâncias internacionais, se os partidos estiverem também e continuarem e se passarem a estar à altura das suas responsabilidades. Portanto, o que se pede porventura não é um governo diferente daquele que foi proposto. O que se pede é de facto um consenso político mais alargado para além do governo, que tem toda a legitimidade para continuar a governar. Portanto, eu acho poderá ser uma antecipação já do Presidente da República ao tal programa cautelar que ele próprio já assume que vai ser necessário. É preciso assegurar até ao final do programa de ajustamento, é preciso assegurar o programa de ajustamento até ao final, temos compromissos internacionais assumidos e, portanto, a participação do PS e eventualmente todos os partidos, de que duvido e de que nem sequer o Presidente falou, julgo que é algo que pode ser positivo. É evidente que é aqui uma decisão arriscada, não digo que não, mas acho que se resultar pode ser de facto uma boa solução. E digamos, cabe aos líderes partidários fazerem com que este compromisso resulte e funcione. Portanto, é isto que neste momento está em causa. O momento político é de consenso e não de dissenso e, portanto, é importantíssimo de facto levar a sério, digamos, Mas por que exigir esse compromisso e ao mesmo tempo anunciar eleições antecipadas? Bom, quanto a isso estou de acordo, não vejo assim uma vantagem imediata na marcação, digamos, a um ano de distância. A um ano não vejo que isso traga, a não ser um pouco, admito, do ponto de vista político, para aliciar o PS, digamos, a um compromisso. Se estivesse no lugar do Presidente da República, porventura, é a única coisa que não teria dito, mas quanto ao resto, estou de acordo e acho que é o caminho que se tem de tomar, ou com o beneplácito do Presidente ou sob o beneplácito do Presidente. Acho que os partidos do arco governativo já o deviam ter feito antes do Presidente ter tomado esta decisão. António Gaspar, acha que o Presidente da República devia ter ido mais longe e anunciar um governo de iniciativa presidencial? Vamos lá ver uma coisa. Eu penso que podia ter feito outras coisas, não é? De facto, podia ter feito outras coisas, não só isso, mas... Por exemplo, aceitar a proposta de acordo político? Não, isso aí, digamos, a proposta que Passos Coelho apresentou parece que não foi bem, digamos, das medidas dele, não é? Porque se tivesse sido as medidas do Presidente da República, ele teria aceite naturalmente. E qual era o seu entendimento? Paulo Portas como Vice-Primeiro-Ministro, Coordenador Económico? Pois, não me manifesto sobre esse tema, porque eu não sei sequer, especulava-se o que Passos Coelho iria apresentar. Agora, na realidade, Passos Coelho nunca comunicou, o Presidente da República nunca comunicou que pessoas é que iam para cargos, quais eram as alterações que iriam ser feitas. Mas foi praticamente tido como certo sim, em público e por todos os órgãos de comunicação social. É verdade que ele era o coordenador da área da economia e que iria exatamente para a economia. Bom, ou com esse elenco ou com outro elenco, iria ser diferente do que era até agora. Agora, o que me parece a mim, e parece estar claro, é que o Presidente da República não gostou, quer dizer, não gostou dessa variante que foi apresentada pelo Primeiro-Ministro. Agora, penso que poderão acontecer duas outras coisas, quer dizer, não haver acordo entre o Partido Socialista, particularmente do Partido Socialista, e ir por água abaixo essa proposta que o Presidente fez, e depois aí ele tem duas outras decisões, quer dizer, a chamar a maioria que neste momento nos governa e dizer, bem, essa solução que foi apresentada não é do meu particular, enfim, não gosto muito dessa solução, apresentem uma outra solução, ou ele próprio dá ideias para apresentar uma nova solução dentro da própria maioria, e o Governo continua, se calhar até, digamos, ao final da legislatura, se as coisas começarem a correr de uma forma mais ou menos normal. Mas acha que este Governo ainda tem condições? Pronto, o problema é esse. Mas esse era um dos outros dois, digamos, problemas que se podiam compaginar.
Esse é um. Depois, o outro era, de facto, o Governo chegar à conclusão que não tem já manobra política, não tem capacidade política, já não tem força política, e ele próprio pedia admissão. Ainda ontem Paulo Portas assegurou que continua demissionário. Exatamente. Portanto, pedia admissão. A outra questão é, de facto, um Governo de iniciativa presidencial. Portanto, dentro destas três, não sei, quer dizer, vem o diabo escolha, portanto, eu não sei, de facto, qual será a melhor e a mais adequada para Portugal. Eu preferia... eleições antecipadas acho que não resolvem nada neste momento, até porque não há garantia que algum partido saia com uma maioria, não havendo maiorias, havendo, digamos, necessidade de negociar, seria extremamente difícil algum partido fazer uma negociação, porque já se extremaram as posições entre eles, e as eleições antecipadas, a meu ver, não resolvem absolutamente nada. Talvez a melhor solução seria, de facto, o Presidente da República, se não gostou daquela solução que foi apresentada por Passos Coelho, chamar o Passos Coelho de novo e propor-lhe ou dar sugestões para que apresentasse uma fórmula dentro, digamos, criada dentro da própria maioria, para que o Governo continuasse. Quer dizer, portanto, agora, esta solução é uma solução demasiado arriscada. Cavaco Silva já estaria a voltar atrás com o compromisso de salvação nacional a envolver o PS. Não, mas a ideia era antes disso. A ideia é o Presidente da República, na semana passada, quando Passos Coelho penso que foi na sexta-feira, que foi apresentar essa solução, antes do Cavaco, portanto, anunciar depois, ter aquela aparição pública e aqueles 23 minutos a falar sobre aquilo que pensava, antes disso, eu ter, digamos, uma visão estratégica de que talvez a melhor situação fosse fortalecer a maioria que está neste momento com outras pessoas e avançar com o Governo. Porque, reparem, para o Presidente da República eu diria que é uma atitude muito de grande risco e que é muito pouco confortável, não é? Se o Partido Socialista agora disser que não. Qual é o papel do Presidente da República aqui? Não é uma questão de ser desrespeitado, é uma questão de aquilo que ele propôs, que ele acredita piamente e que ele avançou, que era a solução para ele a mais viável. Houve um partido, que é um partido grande da oposição e que já foi maioria, que já foi governo, tal como os outros, disse que não. Quer dizer, o Presidente da República parece que tem que tirar algumas ilações sobre a fórmula, como ele propôs aos portugueses, particularmente, digamos, ao Partido Socialista, mas como ele propôs a Portugal, que queria que as coisas fossem vistas. Portanto, ao dizer que não, a própria posição do Presidente da República, enquanto Presidente da República, sai muito fragilizada e ele terá que tirar daí as devidas conclusões. Mário Caldeira Dias, acha que o Presidente da República se desresponsabilizou de tomar uma decisão mais firme? Pois, ao longo dele, ele sempre gostou muito de se responsabilizar de muita coisa. De qualquer modo, eu gostaria de dizer que todos estamos de acordo com o Rogério, que nos dera que acontecesse exatamente aquilo que ele está a dizer. O problema é outro. O meu problema é que, se neste momento nós temos margem de manobra para fazer, sobretudo da parte do Presidente, jogadas de risco sem ter ele próprio alternativas de saída de uma situação destas na mão. Portanto, ele tem responsabilidade para a condução do país, porque o que está em causa é uma coisa terrivelmente importante. É que nós podemos discordar da forma como a austeridade foi ou não conduzida. Podia ter sido de outra maneira. Agora, o que é certo é que alguma credibilidade internacional que fomos conseguindo, que pode não ser tanta como se diz, mas pelo menos estava aberta a porta para uma aproximação com a Irlanda, que ainda hoje viu reconhecido esses mesmos esforços. Quer dizer, mas isto custou para os portugueses sacrifícios indescritíveis. Quer dizer, que poucos de nós conseguem compreender a real dimensão desses mesmos sacrifícios. Quer dizer, nós não podemos, por coisas deste tipo, ao nível da superestrutura política, comprometer ou deitar por terra ou deitar fora grande parte desses sacrifícios é aquilo que custaram ao povo português. Esta é a parte mais séria deste aspecto todo. É que uma coisa é a superestrutura política e aquilo que se passa ao nível da política, outra coisa é o que se passa ao nível de 1 milhão de desempregados, das famílias que ficaram sem a casa, das pessoas que não pagam propinas aos filhos, que não têm dinheiro para pagar a eletricidade. Quer dizer, há aqui um mundo com o qual não se podem correr riscos e não se podem fazer jogadas arriscadas, a não ser que se tenha previamente assegurado uma solução e uma saída que não ponha em causa este tipo de contexto, não é? Que é a coisa mais importante. Discurso que, sem a existência deste acordo entre os três partidos, encontrar-se-ão outras soluções no quadro do sistema jurídico ou constitucional. Acha que ele já tem essa solução pensada ou foi uma forma apenas de pressionar os três partidos? Eu acho que, sendo ele o Presidente da República, temos o direito de esperar que sim, não é? Temos o direito de esperar que sim. Ou a esperança de esperar que sim. Ele é o Presidente, portanto tem essa responsabilidade, porque, como disse também o António Gaspar, é provável que um Presidente, que é o Presidente menos popular da história da democracia portuguesa do pós-25 de Abril, mas é o Presidente, os portugueses votaram nele e nós temos o direito de esperar que ele tenha essa solução na manga, não é? Rogério Fernandes Ferreira já nos transmitiu aqui a ideia que está mais otimista entre o entendimento entre estes três partidos.
Mas Cavaco veio também dizer ao longo do discurso que se devia recorrer a uma personalidade de reconhecido prestígio que promovesse e facilitasse o diálogo. Acha que, mais uma vez, ele está aqui a empurrar a responsabilidade para outras pessoas que não ele? Repare, eu tenho sido, aliás, em outras ocasiões, até crítico relativamente a algumas das atitudes do nosso Presidente da República. Mas seja como for, é preciso também não confundir o trigo com o joio. Quer dizer, esta crise política não foi desencadeada pelo Presidente da República. Esta crise política era uma situação de facto que o Presidente da República teve que resolver e teve que tomar uma decisão. Decisões todas criticáveis, discutíveis, mas teve que tomar uma decisão que não foi provocada por ele. A solução alternativa a esta decisão, existem outras, podem ser ponderadas, mas, seja como for, é uma crise política cuja responsabilidade não é diretamente do Presidente da República. Portanto, a verdade era uma situação o Presidente surpreendeu a maioria, ou quase toda a gente. Com certeza que sim, houve uma surpresa na decisão. É uma decisão, conforme eu aqui disse também, que é uma decisão arriscada, mas que, se os partidos políticos forem ao encontro desta solicitação, pode ser uma solução que, digamos, que poderá criar, digamos, soluções para o futuro do país. Portanto, eu estou em crer que os partidos, e portanto com as atuais lideranças, acredito. Admito que, mesmo com as atuais lideranças, que tenham um sentido de responsabilidade necessário para perceber que a situação do país não é uma situação igual às outras que nós vivemos nos últimos 30 anos e que é preciso, de facto, um consenso que o Presidente quer promover. Portanto, é preciso ir ao encontro desta necessidade de consenso, independentemente, como disse, da própria decisão que foi tomada pelo Presidente da República. Então, partindo desse princípio em que acredita que vai haver acordo entre os três partidos, como é que fica o PS a fazer oposição até às próximas eleições? Já agora, antes de lhe responder isso, porque não lhe respondi também outra questão, é evidente que há personalidades na sociedade portuguesa que podem responder até este apelo como solução alternativa do Presidente da República. Aliás, algumas já têm sido anunciadas. Silva Peneda, do Conselho Económico e Social. O Artur Santos Silva, por exemplo, que foi hoje falado, que é uma pessoa que eu, por exemplo, ontem também me lembrei. Portanto, e com certeza que haverá aqui, digamos, pessoas da área financeira, digamos aqui de uma área de bloco central que possa criar algum consenso também. Há várias pessoas que se podem... Fazer a mediação, no fundo, entre os três partidos. Possam fazer a mediação. Portanto, há soluções, desde que as pessoas as queiram encontrar, há soluções. E em relação então ao PS, como é que fica o PS? Eu acho que o PS provavelmente vai, aliás, as últimas declarações que tenho assistido são declarações de empenhamento no encontro de uma solução. Portanto, estou em crer que o PS tem um sentido de responsabilidade adequado. Como é que depois vai fazer como principal partido da oposição? Como é que vai gerir entre eu aceitei o acordo, mas... Repara, conforme se disse há pouco, o PS não vai participar, provavelmente, neste governo. Aliás, ele próprio já o disse, que sem eleições não participará no governo. Portanto, também não é isso que lhe está a ser pedido. O que está a ser pedido é um compromisso com grandes princípios e com metas, que são metas não de curto prazo, são metas um pouco mais alargadas, e de que seja qual for o partido que venha a ganhar as próximas eleições, sejam elas daqui a um ano ou sejam elas nos próximos anos, o PS, enquanto partido e enquanto governo, irá necessariamente ele próprio beneficiar também deste compromisso, que vejo efetivamente como compromisso caso se consiga concretizar. António Gaspar há pouco dizia que o ideal seria manter esta coligação, nem que fosse com outra formação. Mantendo Paulo Portas no governo, acha que ele conseguiria levar a cabo, por exemplo, a reforma do Estado, depois de ter dito que queria sair, voltar? Acha que ele conseguiria o respeito e a credibilidade perante os outros ministros? Mas Paulo Portas já é conhecido, não é? Portanto, esta cena que aconteceu agora aqui há uma semana e tal não é propriamente virgem, portanto não é a primeira vez que isso acontece. Portanto, já aconteceu no passado com outros atores políticos do lado do PSD, portanto toda a gente conhece Paulo Portas, é uma figura carismática, é uma figura que é forte no partido dele, portanto o partido confunde-se com ele, e aqui há a grande diferença de liderança entre a liderança do CDS e a liderança do PS e do PSD, sendo que a liderança do PS e do PSD são lideranças fracas e muito frágeis, não é? Contrariamente à do CDS, não, que é uma liderança forte e que o próprio partido se confunde com ele. Agora, naturalmente que o Paulo Portas é para incógnita, portanto, o que é uma coisa à partida, nada nos diz que daqui a 1, 2, 3 ou N meses as coisas com o Paulo Portas voltem outra vez a, digamos, a descambar, não é? Porque, que é normal, eu diria normal entre parênteses, ele... Mas acha que foi uma reação emotiva?
de Não, momento? quer dizer, eu acho que foi uma reação Ou pensada? que não deve, não, acho que foi uma reação que ele não devia ter, quer dizer, portanto, e se ele apela tanto ao sentido do patriotismo, ao sentido digamos que os portugueses devem estar unidos, aquilo que ele tomou, das duas uma, ou ia até ao fim, ou então não tomava aquela decisão. Agora, tomar uma decisão e depois voltar atrás, e depois que era irrevogável, mas depois revogou, e depois já fazia parte do governo e até já ficaria, segundo se ouviu, como vice-primeiro-ministro, com mais força o próprio CDS dentro do governo, eu acho que não faz sentido absolutamente nenhum. Se ele estava a testar, digamos, o primeiro-ministro, acho que é uma forma anquilosada e acho que é uma forma, digamos, pouco ortodoxa de fazer um teste ao primeiro-ministro. Portanto, haveria outras formas que não prejudicassem o país, não é? Dele testar o Primeiro-Ministro. Agora, assim, eu claramente penso que não... Penso que, quer dizer, ele poderá digamos, aceitar essas funções, se for esse o caso que o Presidente da República venha a decidir, numa dessas opções que ele diz que tem em carteira para no caso deste consenso 3 não resultar, mas do Paulo Portas tudo se pode esperar. Portanto, no curto prazo, ele pode portar-se bem, mas depois, passado algum tempo, as coisas podem reverter, como reverteram agora e como reverteram no passado, não é? Mário Caldeira Dias, qual é a sua perspectiva de que a reforma do Estado consiga realmente ser concretizada neste contexto de instabilidade? Eu julgo que o problema aqui, né, é dos nossos políticos terem todos compreender que a margem de manobra que eles têm não é muita. Porque isto é óbvio que se pode sempre renunciar e aquela posição que o Paulo Portas iria ter até podia ser adequada a isto, dada a experiência política que ele tem, não é? Se pode sempre negociar, se pode encontrar novas dosagens entre a austeridade e o crescimento económico, ou sobretudo tenham efeitos no chamado serviço público da dívida, que é o que está neste momento a condicionar basicamente as nossas contas públicas, não é? Mas o que os nossos governos têm que fazer é cumprir no essencial aquilo que acordaram com a Troika, pelo menos enquanto eles cá estiverem, e depois a seguir para que o país continue razoavelmente protegido dos mercados, não é? Portanto, muitas vezes não se trata de eles ter ou não ter capacidade, o problema não é esse, tem que ser feito. Tem que ser feito. Portanto, nós não estamos em condições de pensar neste momento como se fôssemos um Estado soberano. Não somos um Estado soberano, pelo menos por enquanto. Temos uma democracia tutelada, condicionada, e o nosso governo, em primeiro lugar, tem que saber fazer aquilo que são os acordos e os compromissos com que tomou. Portanto, neste momento, a própria capacidade que as pessoas têm ou não é relativamente irrelevante se eles próprios perceberem o que é que está em causa, não é? Meus senhores, E qual é o chegamos papel mesmo ao deles? final do nosso tempo. Peço desculpa, vamos ter que terminar por aqui. É então o ponto final do Conselho Consultivo, que, como habitualmente, regressa na segunda-feira, dentro do Primeira Hora. Até lá.